A manchete é: pesquisa mostra que Lula pode levar a eleição de 2022 já no primeiro turno. O ex-presidente Lula lidera isolado a disputa, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa a qual o Jornal Nacional se refere é do IPEC. E o IPEC é, na sigla, Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Pô, você nunca ouviu falar desses caras, né? Não, já ouviu sim. O que é o IPEC? Instituto que traz Lula à frente de Bolsonaro em 2022. E aqui você vai aprender que IPEC é tipo um herdeiro do IBOP, no texto. Responsável pela pesquisa, o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, pretende substituir o IBOP Inteligência. O IBOP Inteligência, conhecido principalmente pelas pesquisas de intenção de voto, encerrou as atividades em janeiro de 2021 em razão do término de um acordo de licenciamento com a Kantar Group, um grupo internacional que em 2014 adquiriu a operação do IBOP. Ok, então o IPEC é feito basicamente pelas mesmas pessoas que deram fama ao IBOP Inteligência. Mas vamos para o que interessa, né? O que é que constatou o IPEC agora, em dezembro de 2021? Eleições 2022. Pesquisa IPEC aponta que Lula vence em primeiro turno. Essa pesquisa aí, ela avaliou 2 cenários distintos. Um com 12 e outro com 5 candidatos. E essa coisa aí do Lula ganhando no primeiro turno, ela vale para ambos os casos. Olha lá, eu não vou ler tudo, né? Basta dizer que quando aparecem 12 pessoas concorrendo, o Lula fica com 48%. E quando vem 5 concorrentes, aí o Lula aparece com 49% das intenções de voto. Só que tem um porém. Essas porcentagens aí, elas incluem os votos brancos e nulos. E na hora do vamos ver, na hora da eleição de verdade, o que conta são os votos válidos. Quer dizer, os votos que excluem, que tiram os brancos e os nulos. E aí, quando você retira brancos e nulos, você tem Lula com 56% nos 2 cenários, no cenário com 12 e no cenário com 5 concorrentes. E olha, se você considerar a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, você vai concluir que, nesse momento, segundo a pesquisa, a vitória do PT no primeiro turno, ela é razoavelmente segura. E aí, para coroar esse clima antecipado, precoce, de já ganhou, tem aí o planejamento da Festa da Vitória, com o show da Pablo Vittar. Cantarei com um belo vestido vermelho do lado de Lula. E ele não sabia, mas ele fez parte da minha infância, da minha vida, né? Eu cresci com Bolsa Família, cresci no MST, cresci com a ajuda de vários projetos que só ele proporcionou para nós. Não só do Nordeste, mas pro Brasil inteiro. Então, tipo, ele é uma referência para mim. Acredito muito na mudança que ele pode fazer positiva agora, nesse próximo ano. E vem aí, com muita fé, muito desejo, muita sabedoria. E ele vai estar lá, se Deus quiser, querido. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Pois é, mas mesmo que a Pablo esteja certa, e ela pode estar, como a gente viu a partir da pesquisa do IPEC, muita coisa ainda precisa acontecer antes desse show aí. Por exemplo, como é que é a chapa que leva o PT para o Palácio do Planalto? Tem o Alckmin ou não tem o Alckmin? Olha, muita gente na esquerda não vê muito sentido aí nessa aliança. Se ele bota o Alckmin de vice, ele pode até conseguir um eleitorado em São Paulo. Embora eu tenha dúvida que um conservador de São Paulo vai votar no Lula só porque o Alckmin é vice. Mas o Alckmin não tem força nos outros estados do país. Lula poderia ter um vice que sinalize mais para o centro, se essa for a vontade dele, que tenha mais força em nível nacional. E para o Alckmin, é uma aposta de muito risco. Porque se o Alckmin faz isso, ele perde o eleitorado dele. O eleitorado do Alckmin é anti-PT, é anti-Lula, sempre foi historicamente. Ele cria uma confusão e perde o eleitorado dele. Mas isso não significa que a presença do Alckmin bloqueie os apoios que o PT costuma ter dentro da esquerda. Para namorar, interessa para os dois, porque o Lula sai como mais amplo, o Alckmin volta ao jogo, ao cenário nacional onde ele estava fora desde 2018. Agora, se essa fumaça vira fogo, eu digo que é uma péssima notícia, porque
Eu acho que o Lula hoje é quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro. E por isso... Você não apoiaria Lula com Alckmin de vice? Não é nem isso que está em jogo. Meu partido fará essa discussão. Eu defendo o apoio ao Lula. As negociações para que o Lula e o Alckmin concorram juntos, elas não são tão simples de compreender porque envolvem as questões estaduais e múltiplos partidos. A gente já tratou disso num outro vídeo que você pode ver, mas só se você quiser. Por ora, a ideia é compreender como a esquerda receberia essa aliança com a centro-direita, especialmente depois do que aconteceu com o Temer em 2016, né? A gente já ouviu ali o Boulos, que tal ouvir o João Stedley, do MST. Afinal, o que é que seria do PT sem os movimentos sociais, né? Primeiro, eu não entendo nada de disputa institucional. Tenho até uma certa aversão, não porque seja contra, é porque não gosto, não é um métier. É igual você me fazer uma pergunta sobre tênis. Eu gosto de futebol, porra. Pô, deu pra ver que o Stedley ele não tá muito afim dessa conversa. Mas confia em mim, porque logo o Breno Altman, do Opera Mundi, vai conseguir fazer ele colaborar. Então, não vou chutar errado. Então, a política institucional eu não entendo, não sou especialista. Então, eu quero dar uma carta de crédito ao Lula e ao PT. Eu acho que tem quadros experimentados. O Lula é um mestre da políticas institucional. Então, eu, João Pedro, né, passo a bola para o treinador. Você sabe o que fazem. O principal é que nós precisamos derrotar o fascismo, mas não basta derrotar o fascismo. É preciso construir um programa de mudança. E a aliança principal que nós temos que construir é uma aliança com o povo. Então o Stedley, pelo jeito, ele não quer complicar essa possível aliança, mas também não quer assumir para si o ônus de ter que elogiar um cara que ele passou a vida criticando. Seria uma contradição, mas uma contradição que talvez não seja exatamente dele. Mas não poderia haver uma contradição importante, profunda, entre este viés programático popular que você propõe e alianças de governo à direita? Essa contradição não poderia paralisar o processo de mudança? Eu acho que não, porque a contradição seria para a burguesia, não para nós. Nós vamos se organizar para construir coletivamente nas massas um programa de mudanças. E, evidentemente, que vamos debater isso durante a campanha e vamos comprometer a esquerda, o Lula, todos os partidos com esse programa. O povão quer isso. Né? Então, depois de ganhar as eleições, o que vai nos orientar é o programa. E isso vai levar a que as massas pressionem o governo. Então, se não houver pressão de massa, tu pode fazer aliança com o PSTU e não vai ter governo. Pode botar um vice do PSTU para o Lula. Não é isso que garante mudança. O que garante mudança é força social organizada. É tudo que nós aprendemos na história. Está aí nos livros atrás de você e está aí nos livros atrás de mim. O que está escrito nesses livros? As mudanças não são resultado de alianças. As mudanças são resultados das lutas das massas, da convicção que as massas vão ter em torno de um programa. Então, as minhas energias não vai ser para disputar se a aliança com a Alckmin é boa ou não. As minhas energias é construir com o povo um programa necessário para as mudanças estruturais. Agora, você imagina, lá nos estados, as alianças que os governadores de esquerda vão fazer, eu acho que vão ser ainda mais esdrúxulas. Mas faz parte da vida. A essa altura do campeonato, eu não tenho o direito de ficar só defendendo posições doutrinárias. Eu não tenho direito de ficar defendendo só posições doutrinárias. Quer dizer, algum pragmatismo se faz necessário em política, especialmente nesse momento? Lula favorito na eleição da fome. É no O Globo e ele traz pra gente uma lembrança de uma outra pesquisa do IPEC, essa de setembro, no texto. Em setembro, o IPEC constatou que fome e pobreza voltaram à lista dos temas que mais preocupam os brasileiros. Isso não ocorria desde 2002. Não por acaso, o ano em que o petista, estamos falando do Lula, óbvio, se elegeu pela primeira vez. Pois é, só pode se dar o luxo de debater um kit gay e uma mamadeira de piroca uma sociedade que está bem alimentada.
a extrema-direita vai ter muita dificuldade de manter o foco, de manter em evidência aquelas pautas nas quais ela reina soberana. Ao que tudo indica, o Brasil finalmente descobriu que estava reclamando de barriga cheia. Literal e infelizmente. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.